caso a gente vai usar muita água utilizando a cor complementar, ele não vai servir muito, então ele tá quase pula na tomada. Oi pessoal, bem, eu só estou gravando a introdução do vídeo, que primeiro era para ser um vídeo só, aí depois eu transformei em 3 e agora são 5 vídeos. Sim, agora essa exploração da aquarela da Acrylex virou 5 vídeos, tanto pelo fato que o que era para ser a parte 1 e a parte 2 ficaram grandes demais e portanto se dividiram em 3 sozinhas, sem a parte não tendo das ilustrações que eu sei feitas, não tem a demonstração de todas as técnicas mostradas na parte 1, parte 2, parte 3, etc., que ainda não foi gravado. Como também eu adicionei mais uma etapa, que é algo que se deve fazer com qualquer tinta que você compre, que é mais uma tabela de misturas, que vai ser a parte 4. Então, só para esclarecer que eu tô tendo dificuldade aqui pra onde olhar, se eu olho pra câmera, se eu olho pra coisa que eu tô gravando, porque eu ainda não tô acostumada e eu tô gravando na horizontal, e os outros vídeos que eu tinha gravado até então era tudo na vertical, então eu tô com dificuldade aqui pra onde olhar. Mas né, aqui nós vamos pra parte 2, dentro de uma semana mais ou menos eu vou postar a parte 3, aí logo em seguida a parte 4 e finalmente a parte 5, aí a gente finaliza a aquarela da Acrylex, e quando eu for lançar a da aquarela da Artus, eu vou tentar ser mais concisa, roteirizar um pouquinho mais as etapas e tentar fazer, não tem mais um speed paint, não tem do que eu tô fazendo, e explicar depois de ter feito a demonstração, porque senão eu vou demorar demais, vai ficar muito grande, eu vou ter que cortar muita coisa, o vídeo vai ficar enorme nos próximos, e nesses já estão ficando muito grandes. Então, vocês vão ficar com a parte 2 agora, e semana que vem vai vir a parte 3, que né, como já tá gravada, só falta editar. Então, fique com o vídeo e até logo. Bem, primeiramente vamos selecionar as cores para poder explicar como é que funciona, não tem as camadas aguadas. E né, nesse caso a gente vai usar muita água, né? Aqui nessas cores eu vou fazer assim. Eu vou utilizar aqui o azul, né, que ele é um dos mais pigmentados da paleta no geral, o cerúleo. Das cores que nós fizemos misturas para chegar no tem as secundárias, eu vou usar o violeta, é uma cor que eu já tenho aqui, e conforme a gente for fazer as camadas vai secar e ficar mais escuro. E das cores que nós já temos prontas na paleta, eu acho que eu vou usar o laranja. Aí nós chegamos a utilizar aqui uma das paletas que eu acho mais bonita, não tem, que é roxo, azul e laranja. Aí nós vamos fazer o seguinte, nós estamos falando de camadas aguadas, ou seja, nós vamos fazer várias camadas sobrepostas uma atrás da outra depois que cada uma estiver completamente seca, diga-se de passagem. E vamos ver a construção no tem de tons a partir de cada camada sobreposta. Então eu vou colocar aqui mais água no violeta, mais água no azul. Inclusive vou ter que fazer mais mistura bem aqui de azul. Um pouco mais água no laranja também. Isso vai ser importante, afinal de contas nós estamos fazendo de camadas aguadas. Se você for fazer uma camada grossa, além de você conseguir poucos tons, você vai saturar muito rapidamente a folha, e a folha não vai absorver pigmento e vai causar aquele esfarelamento muito mais facilmente, e vai ser muito mais rápido a perda de cor do seu desenho. Eu tô botando bastante água porque, como eu disse antes, é muito fácil
não tem que perder água dessa tinta. Ela evapora muito rápido. O azul é uma das que fica úmida por mais tempo, junto com os verdes, mas ela ainda vai perder muita água conforme a gente for fazendo aqui as misturas. Fazendo aqui os estudos. Aqui nós vamos no azul. Você vai fazer uma camada aguada e vai espalhar. Eu devia ter pegado um pincel maior. Mas eu vou terminar aqui e aí eu vou trocar de pincel para fazer o resto. Agora vamos com o violeta. E caçar meio de não deixar formar poças de água para não criar muita variação de tom. Onde vai ter um maior acúmulo de tinta vai acabar ficando mais escuro, então vamos evitar isso para ficar mais fácil no tom de você visualizar como é que ficou a separação de tom a cada camada. Mas aqui é só a minha demonstração. Quando você estiver fazendo uma pintura, você faz da forma que você quiser para poder chegar no resultado que você quer. Eu vou fazer algumas demonstrações depois, que aí vai ficar mais fácil de visualizar. Só para constar, gente, eu não fiz exatamente um roteiro do que eu estou explicando. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei exatamente como eu tenho que explicar para poder ensinar o que eu estou fazendo. Mas roteiro propriamente dito eu não tenho. O meu roteiro é as folhas guias que eu estou usando para poder mostrar. Eu já sei o que eu quero passar, mas roteiro propriamente dito eu não tenho. Então desculpa se ficar muito confuso, mas eu espero estar sendo clara no que eu estou ensinando. E pelo menos eu pretendo melhorar a minha didática nesse assunto, considerando que eu vou fazer muitos vídeos nesse estilo, ensinando onde tem mistura de cor e técnica de aquarela e o círculo cromático, porque eu ainda tenho mais 3 aquarelas aqui em casa e pretendo fazer nesse mesmo formato com todas, inclusive com os meus outros materiais também. Eu pretendo trazer isso sobre os meus lápis de cor aquarelável, os meus lápis de cor 3 Vibe 24 cores, não tem a paleta clássica, e todos os meus materiais disponíveis, Eu gosto bastante, não tenho de ver a pessoa testando o material na prática, todas as possibilidades que o material tem a oferecer, só que dificilmente eu acho conteúdo nesse estilo, então eu resolvi que eu vou produzir. E o primeiro dessa saga vai ser a aquarela da Acrylex. Como é importante que as camadas estejam bem secas, nós vamos deixar essa parte aqui de mão por um tempo e voltaremos para a parte dos círculos cromáticos, onde nós vamos clarear e escurecer as primárias. E não tem para outras cores, é o mesmo fundamento. Você só vai ter que aplicar do mesmo jeito como você vai aplicar as primárias. Aí a gente volta pro pincelzinho aqui. E aqui eu já vou ter que fazer uma mistura de cor, ou eu vou usar aqui a paleta, vou usar aqui em cima mesmo, botar um pouco de água e utilizar o azul. Nós já vamos aproveitar e começar aqui com o azul e vamos fazer uma quantidade generosa aqui de tinta. Misturar bem o pigmento com a água. E vamos aplicar aqui no papel. Essa aqui, vamos considerar, não tem a cor no seu tom mais puro, considerando que não vai ter variação. Claro que vai ter, mas vamos considerar aqui que é o tom mais puro da cor. Aí, para clarear, como estamos falando de água, de aquarela no caso, desculpa, nós estamos falando de aquarela, você clareia com água.
você vai colocar mais água e aí vai clarear o tom. E acabou acontecendo aqui um pouco de expansão porque eu não esperei secar, erro meu, mas não vai influenciar muito, não vai expandir muito, porque como a aquarela da Acrylex em algumas cores acaba secando muito rápido, não vai expandir muito. E aí temos o tom mais claro, e aí nós vamos para escurecer a aquarela. Como você escurece na aquarela, você ou faz camada sobreposta, que é o que a gente está estudando aqui, ou você usa a complementar da aquarela, ou você vai variar para os outros tons no círculo cromático de forma análoga. Nós temos essas duas formas, que é utilizando a cor complementar, que nesse caso aqui do azul seria o vermelho, nesse círculo cromático, ou o laranja. Eu vou utilizar, não tem a cor que já tem pronta? Não. Vou aproveitar que ele já tem o vermelho e vou usar ele mesmo. Vou usar só um pouquinho para poder escurecer, né? Para mostrar a diferença de tom. Que quando vai escurecer. E ó, só foi um pouquinho, já escureceu. Aqui ó, já dá pra ver uma boa diferença do tom. Então eu vou colocar mais um pouco de vermelho. E ó, escureceu bem, ficou bem escuro. E agora eu vou aplicar para vocês verem a diferença. E aí, ó, aqui dá pra ver bem como é que ficou. E a vantagem de você escurecer com a complementar, não com preto, é que você vê que a cor, ela não vai ficar, digamos assim, eu diria suja, mas isso aqui é uma cor suja, porque quando você mistura não tem com a complementar, ela vira uma cor suja, uma cor mais neutralizada. Porém, vamos dizer assim que a cor suja seria a cor misturada com o pigmento preto, porque o preto, ele suja, tira a saturação e modifica muito a cor. Opa, peguei o azul errado. E aqui. E aí você vai ter o azul. Só que aí quando você mistura com o preto, ele acaba modificando muito o tom da mistura. Assim. Vira mais um preto, não tem como fundir uma cor do que realmente a cor escurecida. Até mesmo se tu misturar com mais água. Ou se você botar mais no pigmento azul. Não fica o mesmo tom bonito quando você mistura com a complementar. Por isso não tem que aquarelista, não tem que trabalhar só com a técnica de aquarela. Eles são muito chatos com essa questão, porque fica muito ruim, fica muito feio o resultado. Mas aí vai de você. Se você gosta não tem do resultado que dá misturando com preto, você usa. Eu aqui só tô mostrando tem as técnicas mais clássicas da mistura, para você saber qual é o fundamento do nutriente da aquarela. Depois que você sabe no nutriente das coisas que você gosta de fazer, vai de você para saber qual é a forma que você gosta de pintar. Se você vai gostar de usar o preto, usa o preto. Se não, não usa. Aqui eu vou fazer uma segunda camada para poder mostrar mais como é que fica aqui a cor. Tanto no azul desaturado, que é como a gente chama, o azul desaturado, quando a gente tira a saturação misturando com a complementar. E o azul sem modificação do tom.
Já nele mais claro, não vou modificar, né? Porque aqui o resultado, aqui o objetivo é mostrar como é que ele fica mais claro, no seu tom mais clarinho, aguado. E deu até pra ver que ficou mais claro que aqui, na verdade. Eu acho que eu vou passar uma segunda camada aqui, não tem só um pouquinho, porque, né, ficou tão claro que não tá dando nem pra distinguir do papel. Olha, aqui é o tirando a saturação. No caso, você vai tirar a saturação da cor, clareando e escurecendo ela. Porque é isso que a gente fala, né? Dessaturar a cor vai no tem pro alto valor ou baixo valor. Alto valor é clarear a cor, baixo valor é tirar a cor, escurecer ela. Aqui ó, nós temos a cor, o azul em alto valor e o azul em baixo valor. Aqui nós vamos fazer o mesmo com o magenta, com o amarelo, aqui com o rosa, o ocre e o azul cobalto. Mas por enquanto vamos aproveitar que aqui a primeira camada das camadas aguadas finalmente secou e vamos para a segunda camada. Aqui eu vou colocar só mais um pouquinho de água, porque do tempo que a gente ficou ali trabalhando a saturação, já evaporou um pouco de água. Aí nós vamos para azul. Aqui nas camadas aguadas vai ficar muito mais claro a diferença de tom, mais ou menos quando a gente estiver indo já para a terceira camada, porque aí você já vai ter 3 tons das cores para poder não entender a diferença, que nem aqui. Aqui você tem 3 variações da cor, que fica bem claro como é que fica fazendo essa diferenciação. Aqui vai ser a mesma coisa, quando a gente for para a terceira camada, que vai mostrar mais a diferença, de trabalhar com camadas. Eu sei que tem uma técnica aí muito famosa que é conhecido como ala prime ou é ala prima, onde você faz basicamente toda a pintura, normalmente pelo que eu vi em óleo, em uma camada só, não tem colocando a tinta no papel ou na tela. Só que isso funciona mais com aquarela profissional, porque a aquarela profissional, num bom papel, tem mais tendência a manter a sua cor. Já aqui, como a gente está usando aquarela escolar e que se usa corante, e o corante, né, dessatura, depois, né, fica opaca, perde o brilho, ele não vai servir muito. Então, vamos nos ater ao material que a gente tem e vamos utilizar as camadas ao nosso favor. Também por isso que é importante você pelo menos ter um papel mix media para poder utilizar. Eu comprei muito papel mix media, e não papel da melhor qualidade, mas ele já me ajuda e muito nos estudos que eu faço. Por exemplo, aqui eu estou usando o papel mix media que eu comprei e já explorei muito nele. Eu sei exatamente as limitações dele, o que eu posso conseguir com ele, e com isso eu não me frustro esperando resultados que eu sei que eu não vou conseguir com ele e nem com as aquarelas que eu tenho. E apesar de eu estar ensinando técnicas de aquarelar, não tem a técnica de aquarela, eu não utilizo muito realmente como aquarelista. Eu utilizo mais para coloração, que tem diferença, porque, né, colorir é dar cor a um espaço em branco, né, você aplicar cor, enquanto aquarelar é a técnica de aquarela. E como eu estou usando para coloração, eu não me prendo muito às regras das técnicas de aquarela. Então, sim, eu uso branco, sim, eu uso preto, e vamos ser felizes, não tem colorido da forma que a gente quer para chegar no resultado que a gente almeja. Aqui, né, segunda camada, vamos esperar secar e voltar aqui para as misturas de cor, voltando aqui para a saturação.
Eu vou limpar aqui com papel higiênico. E uma coisa que você tem que ter com você, ou é um papel toalha, ou é um papel higiênico pra te ajudar aqui a manter a limpeza. E assim não interferir nas misturas. Aí agora eu vou pro amarelo, onde nós vamos utilizar o violeta. O violeta vai estar bem aguado, mas o amarelo é uma cor que ele dessatura muito fácil, por ser literalmente a cor com um valor de não ter que, se você pegar as cores e dar a elas um valor, o amarelo vai ser a cor com o valor mais claro dessa paleta. E portanto, para manchar ele com o violeta, que é literalmente a cor com o valor mais escuro no círculo cromático, é muito fácil. Você só vai ter que dar um toque e pronto, você já dessaturou a cor o suficiente a ponto de ela não ser nem mais amarelo, a ponto dela chegar a ser um marrom. Eu tinha dito, que o azul na primeira camada dele aguado ele tinha ficado tão claro que tava até confundindo com o papel. O amarelo aqui é que eu vou precisar dar 2 camadas mesmo, minha filha, porque ele sozinho já é muito claro. Pois bem, então ele aguado ele vai ficar 2 vezes mais claro, 3 vezes até capaz de nem dar para enxergar no papel. Não disse? Quase não tá dando nem pra ver aqui. Não sei como é que vai estar na câmera, mas é capaz de ter que, se eu mal tô enxergando bem aqui, vocês muito menos. Vou aqui acumular o amarelo. Então, e um pincel cheio pra cá. Pegar bem aqui o roxo para ver se ele tira um pouco desse esverdeado, porque, como eu disse antes, o violeta ele é mais pro azul, então se eu for pegar um roxo que puxa muito mais pro azul, o amarelo acaba escurecendo e indo mais pro verde. Eu acho que eu vou ter que dar bem aqui um tom de magenta para ver se vamos pro tom de um amarelo dessaturado e não de um amarelo limão. Ok, tá quase. Olha, pra facilitar a vida de vocês, caso vocês estejam fazendo junto, simplesmente pegue um roxo que vocês tiverem feito, não tem mistura, um roxo mesmo, não violeta, e põe um pouquinho no amarelo. Pronto, agora foi. Vou botar só mais um pouquinho no amarelo, pra ficar mais amarelo mesmo. Não chegar muito no marrom, e colocar aqui do lado. A segunda camada vai ficar muito mais visível a diferença entre o amarelo puro, o amarelo de alto valor e o amarelo de baixo valor. O amarelo claro e o amarelo escuro. E agora nós vamos para a terceira camada, as camadas aguadas. E agora para a última cor do primeiro círculo cromático, nós vamos escurecer o magenta. Nós vamos trabalhar no tem com as saturações do magenta. Vai ser o verde que nós também fizemos com aquele círculo cromático.
Aí vamos ver aqui o que tanto que a gente vai precisar de verde para poder escurecer aqui. Aqui não precisa de muito, só uma primeira pincelada ali já foi. E já vemos a diferença que dá. Vou primeiramente botar aqui o magenta desaturado de alto valor. Esse aqui provavelmente o fato que eu tô usando termos mais, nomenclatura mais técnicas, provavelmente deve ser um pouco chato, mas é basicamente a forma como eu realmente explico pra mim mesma o que eu tô fazendo na minha cabeça. E isso me ajudou muito a reter o conhecimento que eu tenho. E agora nós vamos pro magenta escuro ou magenta de baixo valor. E vazou um pouco ali, eu não vou me importar muito com isso, porque se tem uma coisa que vocês vão ter que se acostumar com a técnica de aquarela, não importa qual seja a aquarela que você está usando, é com mancha. Essa aqui com certeza é a técnica que mais mancha que existe. Então, se você não está preparado para ficar lidando com as manchas, eu sugiro que você nem comece a utilizar essa técnica. Porque o estresse que você vai passar, uma pintura que era para ser relaxante, você está lá misturando cores, vendo como é que a tinta se expande na água, mas quando vai pintar, acaba vendo que tem aquela mancha para todos os lados e você acaba se estressando, então é melhor nem começar. Nós vamos vir para a quarta camada nas camadas aguadas. E como eu tinha dito anteriormente, está muito mais nítido agora a diferença entre uma camada e outra, agora que a gente tem 3 camadas secas. Agora a gente vai para o estudo de saturação do segundo círculo cromático e depois dele nós vamos para a última camada das camadas aguadas e veremos o resultado final de todo o estudo geral dessa aquarela. E depois nós estaremos indo para a parte 2, onde eu vou mostrar algumas misturas de cores e como usar elas para cores para tons de pele. Tanto usando as cores já feitas na aquarela, como também fazer a partir de misturas, tanto das primárias quanto também das cores que já vem na aquarela. Como a gente viu antes, o rosa é tão opaco que todo o material branco, que é o que faz as cores pastéis ficarem bastante opaca e bem pastel. Aqui ó, a massa branca resolve do pigmento rosa. E dá pra ver que é a mesma coisa aqui, onde eu coloquei a tinta branca. E até ver aqui o acúmulo do pigmento branco no meio e ao redor o resíduo de cor que tinha na tinta. E agora a gente vai começar e nós vamos com o rosa. Agora aqui, a única coisa que eu não sei se eu faço é se eu uso, não tem a mistura mais lógica, utilizando, não tem a cor complementar correta, ou se eu uso, não tem a complementar que apareceu nesse círculo cromático, porque não vai dar muito bem assim a dessaturação das cores, porém vai ser mais fácil, caso vocês tentem replicar, é usar o círculo cromático que nós fizemos aqui. Então, eu vou usar o círculo cromático que a gente fez aqui.
Aí a gente tem o nosso rosa desaturado, de baixo valor. E ele quase ficou o mesmo cor que ficou o cinza neutro quando ele tinha secado pela primeira vez aqui. Esse rosa ele já não é uma cor muito forte. E ficou a mesma questão do amarelo. Com mais água, praticamente ficou a cor de papel. Então eu vou botar mais uma camada nele. Não muito sol, o suficiente para fazer uma diferenciação no papel, até porque eu vou usar ele como guia na hora que a gente for fazer os estudos de pele. E como os desenhos finais que vão aparecer na parte 3 estão do outro lado dessa folha, eu não vou poder olhar. Então, vamos ir simplesmente pelo conhecimento que eu adquiri aqui e vamos na fé. Eu quero passar mais uma camada bem aqui do ocre aguado, mas vou ter que esperar as outras duas secar primeiro. Então, vamos lá para a última camada das camadas aguadas. E essa é a última. E depois dela a gente vai ver perfeitamente toda a variação tonal que a gente teve somente usando uma cor aguada e em camadas. Eu pretendo demonstrar também como é que é fazer a pintura de um desenho apenas utilizando uma cor e usando camadas, então usando a variação tonal. Aqui vou fazer essa segunda camada bem aqui da parte aguada no ocre. E agora a gente vai para a última cor, que vai ser o azul cobalto. Só que antes eu vou fazer de novo aqui a mistura desse salmãozinho aqui que deu com o rosa e o ocre. Porque, né, o azul, como é uma cor forte, vai ser muito fácil de engolir a mistura. Então já é bom a gente fazer logo um pouco mais pra gente poder mudar o tom dele e desaturar ele. Agora, para mim poder passar a segunda camada desse azul, eu vou ter que esperar secar. Enquanto isso, vamos dar uma olhada bem aqui nas camadas aguadas e ver como é que ficou. O laranja, eu deu pra ver que ele opaca bastante, ele não dá exatamente muita variação dos tons. Nas últimas 3 camadas, praticamente quase não dá pra ver. Ao contrário dessa daqui, com a segunda, dá pra ver mais. O azul, né, como eu disse, é o que deu mais pra ver a diferenciação. Porém, da 4ª camada e a 5ª, praticamente não dá pra ver variação, porque praticamente opacou e, portanto, não dá pra ver a camada sobreposta. No roxo, a mesma coisa que o azul, né? No final aqui opacou, que deu, mas enquanto isso, até a 4ª camada dá pra ver a diferenciação de tom, enquanto aqui, né? De novo no laranja, observando melhor, dá pra ver que opacou já na 3ª camada. Aí dá pra gente ver perfeitamente a variação de tom em 3 camadas, mas da 3ª pra frente praticamente não tem. E é bom fazer esse estudo porque sobreposição de camada transparente é a técnica da aquarela.
em aquarela escolar dificilmente você vai conseguir 100% esse efeito, porém dá para você estudar e dá para você usar as técnicas de aquarela para fazer coloração. Se você não está buscando fazer a técnica de aquarela para se tornar profissional no ato de aquarelar a tinta, você não precisa se preocupar com isso. Você pode utilizar as camadas que você já consegue fazer para chegar nos efeitos que você quer. O defeito do rosa tá dando para ver mais claramente também aqui, porque o rosa ele tá buscando sair. Se eu separar e sobrepor, basicamente consumir aqui a mistura. Então acho que eu vou colocar mais um pouquinho aqui de azul nele. Porque, a gente vai só dessaturar o azul, não vai exatamente mudar o tom. Mas é uma coisa também que eu aconselho você fazer aqui, se vocês forem colocar uma camada desaturada da cor e depois botar uma camada com mais um pouco da cor por cima, vai dar um resultado melhor. Tanto porque vai deixar a cor mais vibrante, como também acaba sumindo com esses defeitinhos no tem de pigmento que fica tentando sobrepor depois. Por exemplo aqui, esse aqui sumiu mais. Claro que ainda ficou bastante rosado, até porque o pigmento rosa não tem essa aquarela aqui, ele tá quase um neon, pula na tua cara. Mas esse não é o motivo do porquê esse rosa fica querendo não ter sobrepor. Tanto que o amarelo é a mesma coisa, é praticamente neon no papel, e principalmente em relação às outras cores, mas nenhuma mistura com ele fez isso. Mas as misturas com pigmento rosa, que existe um pigmento mais rosado, fez. Aqui, quando essa camada aqui secar, é que a gente vai ver se vai sumir mesmo, pelo menos aqui em relação ao azul. Vai sumir esse rosa que fica tentando sair, engolindo o pigmento azul. E agora a camada do azul regulado, e com isso nós vamos terminar essa parte. Esse estudo aqui, que pra mim era o que toda pessoa que recebe um material novo deveria fazer numa review, que é explorar todas as possibilidades do material, da paleta, aos círculos cromáticos que tem disponível nele, a dessaturação das cores e a possibilidade de camadas. Porque tem exemplo de lápis de cor, não é exatamente possível isso aqui. Porém, no lápis de cor tem como você descobrir quantas camadas dá para fazer um em cima do outro no lápis de cor, até não misturar mais. E isso é algo que seria super importante em passar numa resenha, para a pessoa ver exatamente se vai ou não tem entrar no jogo dela de cor, não tem que fazer mistura de cor. E tem pessoas que fazem muita camada e às vezes ela compra o lápis porque a review que o lápis era bom na review, porém o lápis não condizia com o que ela precisava na técnica que ela usa para colorir. Vamos por isso aqui. Nós vemos que nós saímos com as paletas praticamente tudo ocupada. Eu não planejo limpar porque é desperdício. Ok, que não tem desperdício bastante quando eu fui limpando aqui, mas eu tava usando essa parte aqui do rodeio pra fazer mistura. De todo esse estudo aqui, eu só usei 4 pincel, Tinha mostrado antes essa cambada de pincel aqui, porém disso tudo eu só usei 4. E provavelmente eu vou ficar usando só esses 4 aqui durante os próximos 2 vídeos. Eu usei um chato número 5. Ele tá aqui no tem 5/8. Eu acho que são os 2 números no tem que é possível identificar o tamanho desse pincel. Dependendo do tipo de pincel, provavelmente em relação aos redondos que veio junto com ele, ele é um 8, mas em relação aos pincéis chatos, que é desse formato, ele deve ser um tamanho 5. Aí esse redondo aqui, que é de outro kit, ele é o número 10. Do mesmo kit, número 5. Aí vocês veem a diferença entre um 5 e do outro. E do mesmo pacote que esse daqui, esse aqui é um redondo e esse aqui é o número 5 redondo. Aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve nós vamos continuar com os estudos. E vejo você no próximo vídeo. Tchau!